Então, vamos continuar com a nossa discussão de mecânica quântica. Então, na aula passada, a gente viu, através do experimento da dupla fenda, que o estado de uma partícula pode ser descrito, né, o estado de um fóton, por exemplo, ou de um elétron, ele vai ser descrito por uma função de onda, que a gente chamou de psi de x, né? E essa função de onda, ela pode ser encarada como um vetor num espaço vetorial de dimensão infinita, né? E a gente definiu um certo objeto, que é o ket psi, né, que está relacionado a essa função, uma forma de representar essa função como um vetor, né? Então, o que a gente vai ter que fazer durante esse semestre é aprender a lidar com espaços vetoriais de dimensão infinita, onde os elementos desse espaço são vetores. E uma ferramenta matemática muito importante para esse programa é o conceito de transformada de Fourier, que vários de vocês já devem ter visto em outros cursos, em métodos matemáticos, por exemplo, ou em cálculo. Mas eu vou fazer uma revisão breve para vocês de transformada de Fourier, cobrindo as integrais básicas que a gente vai ter que resolver durante esse semestre. Então, tem muitas integrais que vão surgir hoje que são essenciais para o curso, e isso é um aviso: se vocês não se familiarizarem com essas integrais, vai ficar muito difícil de acompanhar o desenvolvimento da teoria. Então, é uma coisa muito importante vocês focarem nisso. Então, eu queria começar lembrando a série de Taylor, né? Primeiro, que é uma coisa mais básica ainda. Então, a série de Taylor, que também é uma coisa que vai acompanhar a gente por todo esse curso, né? A ideia básica dela é que eu tenho uma determinada função, que eu vou assumir que tem infinitas derivadas, né? Eu posso diferenciar ela uma função contínua e cuja derivada está definida em todas as ordens, né? A ideia é expressar essa função como uma série de potências. Então, eu vou ter um somatório de um índice n indo de 0 até infinito, dos coeficientes a n vezes x elevado a n. Okay? Essa função ela é uma função dos números reais, por enquanto, dos números reais. Então, vamos considerar assim. Okay? Então, ela pega um número x e me dá um valor avaliado em x, que é a função f de x. Okay? Então, como é que eu descubro esses coeficientes a n, né? Eu posso, por exemplo, calcular a derivada primeira de x, avaliada em x igual a 0, né? Que eu vou definir isso daqui como sendo f' avaliada em 0, e isso nada menos, nada mais é do que a derivada de f em relação a x avaliada em x igual a 0. Né? Então, eu posso simplesmente calcular esse f' de x, né? Isso daqui vai ser d dx de a0 mais a1x mais a2x quadrado, e por aí vai até o infinito, né? E isso daqui é 0, porque a derivada de uma constante é 0. Aqui eu vou ter a1 mais 2a2x mais por aí vai até o infinito. E todos esses caras aqui são potências de x, né? São x elevado. Aqui vão aparecer termos que são x elevado a um número inteiro k. Um número inteiro maior que 1. Né? 2, 3, 4, por aí vai. Então, se eu avaliar a derivada no ponto 0, todos esses termos aqui vão morrer. Esse aqui é 0 e esses todos aqui vão ser 0. Menos esse. Então, a gente obtém esse resultado famoso, né, conhecido, familiar para vocês já, de que a derivada da função avaliada no 0 vai me dar o primeiro coeficiente a1. Okay? A segunda derivada da função agora vai ser a derivada dessa expressão aqui. Se a derivada de uma constante vai dar 0, aqui eu vou ter 2a2 mais... Aqui eu teria 3x quadrado, eu vou ter 3 vezes 2 vezes x, mais termos que dependem de x elevado a alguma potência maior do que 1.
né, da mesma forma. Da mesma forma que a gente tinha esses termos aqui, eu vou ter outros termos agora, né, com coeficientes diferentes, mas que vão depender de x, né, que é a derivada segunda agora. Duas linhas. Não estou usando a notação de que cada linha representa uma derivada. Então, a derivada segunda, avaliada em zero, vai ser igual a 2 vezes A2. Isso aqui tudo zero. Né? Esse termo vai a zero, esses termos todos vão a zero. Então, daqui eu concluo também um resultado conhecido que f, duas linhas avaliado em zero, divididos por 2, é igual a A2. E por aí vai. Então, eu posso construir a série de Taylor, né, como sendo simplesmente f avaliado em zero, esse é o primeiro ponto, mais f' avaliado em zero, vezes x, mais f duas linhas avaliado em zero sobre 2 vezes x quadrado. E se eu pegar o terceiro termo, isso daqui seria f três linhas avaliado em zero sobre 3 vezes 2 vezes 1, né? Aqui eu também posso botar multiplicado por 1, vezes x ao cubo, e por aí vai. Então eu tenho esses caras aqui, eu posso expressar esses a's, né, como os coeficientes que definem a função, como sendo a derivada enésima da função, né, avaliada em zero, sobre n fatorial, vezes x elevado a n. Então essa é a série de Taylor, né, da onde eu consigo tirar esses coeficientes a n aqui. Okay? E eu expresso a minha função como um polinômio. Certo? O que a gente vai estudar hoje, né, é a série de Fourier, transformada de Fourier, né, mas nós vamos começar com a série de Fourier. Ela é a mesma ideia, só que ao invés de expressar como uma soma de polinômios, uma soma de monômios, né, soma de potências, na série de Fourier, a gente vai expressar a nossa função f de x como uma soma de ondas. Então, vou ter estou definindo como sendo uma soma de n indo de menos infinito até mais infinito. Então, n é um número inteiro. Vou ter coeficiente Cn vezes E elevado a I n π x sobre L. Okay? Onde esse L, né, a minha função agora, ela está definida nesse domínio menor ou maior que o módulo de L, né? X é menor que L e maior que menos L. Né? Então, esse é o domínio da função que a gente vai considerar inicialmente. Depois a gente vai se livrar disso. Okay? Então, da mesma forma como os coeficientes AN definem a função f, os coeficientes Cn definem a função f também, mas usando uma base de funções que são essas funções exponenciais aqui. Né? Essas ondas, né? Ondas planas. Vai ficar claro depois por que eu chamo isso de onda plana. Só lembrando para vocês que tem essa fórmula de Euler famosa, que diz que é elevado a i vezes θ é cosseno de θ mais i seno θ. Isso aqui, gente, é extremamente importante. Todo mundo tem que saber a demonstração disso, porque isso é uma cultura geral, é basicamente cálculo. Né? Então, como um exercício para vocês, eu recomendo fortemente demonstrarem isso. Tem N formas de fazer isso. Você pode fazer isso expandindo a série de Taylor da exponencial e as séries de Taylor do cosseno e do seno, e aí montar um lado direito e o lado esquerdo e constatar que eles são iguais. Tem outras formas, né? Isso daqui é um número complexo, você pode definir isso como sendo um número a mais b vezes i, e aí derivando, usando as propriedades de derivada da exponencial, você pode montar equações diferenciais, duas equações diferenciais que definem isso daqui em termos de seno e cosseno, também é uma outra forma. E por aí vai, tem N demonstrações, assim como
Teorema de Pitágoras é uma coisa que tem N demonstrações, a série de Euler, essa expressão de Euler também tem. Então, é importante vocês saberem isso daqui. Então, isso é uma transformada de Fourier da função, certo? Então, esses coeficientes Cn, né? O conjunto desses coeficientes Cn é o que eu chamo de espectro de Fourier. E eu te dar esse espectro de Fourier meio que é equivalente a eu te dar a função em si, né? Então tá aqui agora em N, e aqui está o meu espectro de Fourier, né? N pode ser 1, 2, 3 e por aí vai. Aqui menos 1, menos 2 e por aí vai. E eu vou te dar o espectro de Fourier de uma função, por exemplo, vai ser uma série discreta, assim, com esses pontos aqui, desse jeito. Okay? Por aí vai. Então, esse é o espectro de Fourier da minha função, né? Então, uma certa série discreta aqui. E se eu te der um espectro de Fourier, né, eu vou te dar a informação suficiente para você reconstruir a função através dessa série aqui. Então, te dar o espectro é equivalente a te dar a função. Qual que é a ideia por trás da série de Fourier? A ideia por trás da série de Fourier é exatamente a ideia de interferência que a gente vem estudando. Né? Então, intuitivamente, né, a intuição por trás da série de Fourier é que cada um desses objetos, dessas ondas planas, né, são ondas a frequências diferentes. Aqui a frequência é Nπ sobre L. São os harmônicos, né? N pode ser vai de menos infinito a mais infinito, né? Então eu tenho essa frequência, entre aspas, né, relacionada a essa variável x, dada por Nπ sobre L, né? E cada um desses caras aqui é um cosseno mais i vezes seno que oscilam numa frequência determinada. Tá? Então a ideia por trás disso é que eu vou ter, por exemplo, uma determinada frequência com um certo coeficiente C1. Então, eu vou multiplicar isso daqui por uma onda nessa frequência. Depois eu vou ter um C2 que multiplica uma onda numa outra frequência maior ou menor. Por aí vai. Eu vou ter um Cn, né, que multiplica ainda uma outra, não, um C, vou usar a letra K, melhor, porque K é um índice livre, né, N a gente está somando, e vai ter uma outra frequência ainda. E eu vou somar esses caras todos com essas amplitudes de Fourier. Okay? No final, quando eu somar todo mundo, qual que vai ser o resultado? O resultado vai ser uma interferência que em alguns pontos vai ser construtiva, em outros pontos vai ser destrutiva, no meio do caminho vai ser alguma coisa intermediária, mas que quando eu somar essas coisas todas, né, e botar o resultado nesse domínio de L até menos L, que é o domínio da minha função, eu vou ter a função que eu quiser. Por exemplo, um desenho arbitrário. Okay? Uma coisa assim. Então, essa daqui seria a minha função f de x. Então, a ideia de interferência está galgada nessa definição de série de Fourier, de que eu posso expressar uma determinada função arbitrária, f de x, ela tem que satisfazer certas condições, mas não importa muito para a gente agora, né? A ideia básica é que a gente consegue falar sobre
essa função como uma soma de ondas em frequências diferentes, ajustando as amplitudes que a gente vai somar. Então, essa é a intuição por trás da transformada de Fourier e, ulteriormente, também a intuição por trás da série de Fourier e também a intuição por trás da transformada de Fourier que a gente vai ver hoje. Okay? Um comentário aqui nessa parte é que eu posso definir uma variável k que é igual a nπ sobre L. Okay? Se L é muito grande, se L vai para infinito, esses k's aqui, né, o ΔK, que é a diferença entre dois k's consecutivos, vai com π sobre L, é muito pequeno esse ΔK. Então, nesse limite contínuo, que a gente vai usar mais tarde, hoje, né, esse é o chamado limite contínuo, a gente pode falar de um espectro de Fourier contínuo. Então, isso daqui vai ser, né, em função de k, a gente pode falar que a gente tem um determinado espectro que é praticamente contínuo. Então, esse espectro de Fourier, nesse limite contínuo, ele também é uma função contínua, né, no limite em que ele vai para infinito. Esse ΔK vira, né, um elemento dk diferencial. Okay? A gente vai já falar sobre isso. Okay? Mas antes de discutir espectro contínuo, eu queria discutir como obter os coeficientes Cn. Como calcular Cn. Então vamos fazer essa conta. A resposta está dada por isso daqui que eu vou escrever agora. O coeficiente Cn, ele é basicamente 1 sobre 2L vezes uma integral de menos L até mais L do produto de f de x por E elevado a menos I n πx sobre L. Então, multiplico pela onda que eu estou interessado e integro em todo o intervalo de domínio da função. Então, é assim que se calcula esses coeficientes Cn e eu gostaria de mostrar para vocês agora como é que faz isso. Okay? Então, qual é a ideia básica? Vamos fazer essa conta. Só que vamos fazer essa conta substituindo o valor da função, né, em termos da série de Fourier dela. Então, tem 1 sobre 2L, integral de menos L até mais L. Aqui eu vou ter uma soma de n' igual a menos infinito até mais infinito. C n' E elevado a I n' πx sobre L. E aqui eu vou ter a menos I n πx sobre L e eu vou integrar isso em dx. Reparem que eu não fiz nada aqui, além de colocar aqui dentro o f de x em termos da série de Fourier dela, né, da função. E reparem que eu tenho que usar uma variável n' aqui, de um índice n' diferente desse n aqui. Né? Porque eu estou somando sobre esses índices. Isso é o n' é o que a gente chama de um índice mudo. Ele está amarrado. Porque ele está amarrado por essa soma. Ele vai correr sobre todos os valores dessa soma, esse índice mudo. Né? E eu quero provar que essa expressão aqui vai me resultar no C de n. Então, eu tenho que mudar esse índice mudo aqui. Okay? Então, quanto que fica isso? Como é que fica essa conta? Né? Bom, a integral é uma operação linear, né? Ela é uma soma. Então, eu posso passar esse somatório para fora, porque a integral de uma soma é a soma das integrais. Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 2L. Eu vou ter uma soma indo de n' igual a menos infinito até mais
mais infinito, Cn', integral de menos L até L, de E elevado a I, π x sobre L, n' menos n. Estou juntando essas exponenciais, e isso daqui vai ser integrado em dx. Então, isso daqui vai ficar realizando a integral agora. 1 sobre 2L, uma soma de n' menos infinito até infinito, Cn', que multiplica o resultado dessa integral. Essa é uma integral exponencial, né? Fácil de resolver. Então, aqui eu vou ter L sobre I π. Integral, lembrando que é em x. Eu vou descer com 1 sobre n' menos n. E aqui eu vou ter os limites de integração, que são E elevado a I π n' menos n, menos E elevado a menos I π n' menos n. Fechar os parênteses. Ok? Então, já substitui direto os limites de integração. Claro que tudo isso vocês têm que fazer também. Uma conta simples, né? Então, aqui eu vou ter 1 sobre 2L, uma soma em n de menos infinito a mais infinito, Cn'. E aí, o que nós vamos ter aqui? Né? Essa diferença é basicamente I vezes 2 vezes I, né? Então, eu vou ter aqui L e π, e aqui eu vou ter 2 vezes I vezes o seno de π que multiplica n' menos n, certo? Usando a fórmula de Euler. Tudo isso divididos por n' menos n. Okay? Então, essa expressão vai ser igual a uma soma de n' de menos infinito a mais infinito, Cn', certo? Bom, como tem alguns cancelamentos aqui, né? Esse L cancela com esse L, esse 2 cancela com esse 2, esse I cancela com esse I, e aqui eu tenho o que sobra, que é seno de π n' menos n divididos por n' menos n. Agora, repara que eu tenho dois resultados possíveis para essa soma. Se n' for igual a n, isso daqui vai dar o seno de 0 sobre 0. E aí vocês lembrem daquela fórmula de cálculo de que quando eu tenho limite de y indo para 0 de seno de y sobre y, isso dá 1. Isso é uma fórmula de cálculo, um limite de cálculo muito bem conhecido. Então isso aqui vai para, quando n for igual a n', o resultado desse cara é o C de n. Então toda vez que n for diferente de n', né, isso daqui vai para o seno de um múltiplo inteiro de π. Então, n' diferente de n, isso vai para um seno de um múltiplo inteiro de π, e o seno de um múltiplo inteiro de π é 0. Então, isso daqui é uma representação, esse cara daqui, né? A gente pode falar que ele é uma representação da função delta de Kronecker. Então, eu vou ter uma soma em n', Cn' delta em n'. Essa delta de Kronecker, que é uma função especial que a gente vai encontrar, né?
Kronecker. Ela é definida da seguinte forma. Ela é igual a 1 se n for igual a n', e ela é igual a 0 se n for diferente de n'. E a gente diz que essa função aqui, seno de π n' menos n sobre n' menos n, é uma representação dessa função delta de Kronecker. E isso daqui, claro, resulta em C de n. Então a gente demonstra o que a gente queria, que é aquela integral lá em cima, ela nada mais, nada menos é do que C de n. Então, essa forma aqui. Está demonstrado. Tá? Então é assim que a gente obtém os nossos coeficientes da nossa série de Fourier. Mas vamos discutir agora o que acontece quando o limite da nossa função, quando o domínio da função for infinito. O intervalo onde a gente está estudando a nossa função vai de menos infinito a mais infinito. Okay? Então, nesse caso, vamos olhar para a série de Fourier. Série de Fourier, eu vou repetir ela aqui só para a gente não ter que ficar voltando. Ela é dada por uma soma de n indo de menos infinito até mais infinito, de L, π, Cn, definindo isso aqui, vezes E elevado a I, N, π, x, sobre L, vezes ΔK, onde eu estou definindo agora o ΔK como sendo π sobre L. Reparem que eu coloquei um L aqui justamente para cancelar, né? Um L sobre π justamente para cancelar esse cara daqui. Então não fiz nada, eu multipliquei por 1 a definição da série de Fourier. Okay? E agora o nosso coeficiente, esse objeto aqui, ele é dado por L sobre π vezes Cn vai ser igual a 1 sobre 2π, né? Integral de menos L até L de f de x vezes E elevado a menos I π x sobre L, integrado sobre dx. Então, a gente acabou de demonstrar essa fórmula, né? Aqui vai 1 sobre 2L, passando esse π para cá, eu chego no mesmo resultado para Cn, né? Só que agora eu quero definir isso daqui, definindo isso como sendo equivalente a uma função C de L de K, ok? K vai ser a minha variável, né? Onde K é igual a nπ sobre L. Okay? Então depende de nπ sobre L, esse C. Ok? Depende de n. Então eu estou fazendo com isso, eu estou pegando essa dependência em n aqui e falando que ela vai ser uma função desse K que depende de n. No fundo é isso. Okay? Então a gente vai ter duas definições, né? Agora eu vou ter o meu CL de K, que é o meu espectro de Fourier. Ele vai ser dado por 1 sobre 2π, integral de menos L até mais L, f de x é a menos I, K vezes x, colocando nessa variável, integrado em dx.
E eu vou ter a minha função f de x, expressa como uma série de Fourier. Ela vai ser LK sobre π, que não deixa de ser n, na verdade, né? Estou pegando isso aqui, multiplicando cruzado, indo de menos infinito até mais infinito. E eu vou ter os meus CL de K nessa nova notação, E elevado a IKX vezes ΔK, onde ΔK é o meu incremento da variável K. Agora eu reconheço isso daqui, com esse ΔK, como uma soma de Riemann, lá de cálculo. Né? Onde, se L for para infinito, no limite em que L vai para infinito, ΔK pode ser encarado como um elemento diferencial dk. Então eu posso definir, né, para L infinito, um C de K, que é o definido como sendo o limite de quando L vai para infinito, de CL de K. Isso daqui vai ser simplesmente 1 sobre 2π, integral de menos infinito a mais infinito, de f de x é a menos i kx, integrado em dx. Né? Seguindo essa expressão aqui. Essa daqui. E ao mesmo tempo, a minha função f de x passa a ser expressa também como uma integral. E essa integral ela vai ser uma integral de menos infinito a mais infinito, que multiplica c de k, né? Série de Fourier agora virou uma integral, nesse limite contínuo, E elevado a ikx dk, transformando agora o limite contínuo dessa série aqui numa integral. Okay? Então isso é a definição da chamada transformada, ou par de Fourier. Né? Então, o espectro da minha função f de x, que agora é dado pela função c de k, é um espectro contínuo. Então, o c de k é uma função contínua dessa variável k, certo? E eu posso obter a minha função através desse espectro contínuo realizando essa integral aqui. Né? Conversamente, eu consigo obter o espectro realizando essa integral aqui se eu tiver o valor da minha função. Okay? Modernamente, hoje em dia, né, repara que essas expressões são quase simétricas. Então, a gente pode definir uma variável k, né, para que ela satisfaça uma propriedade de simetria entre essas duas definições aqui. Então, eu vou definir f de k como sendo 2π raiz c de menos k. Então, estou definindo isso. E a gente vai trabalhar com um par de Fourier que tem uma cara mais simétrica. Ele vai ser a transformada de Fourier, função de k, que é dada por 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito a mais infinito, f de x é elevado a i kx, integral em dx, e a função é definida como sendo f de x vai ser 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito a mais infinito, transformada de Fourier f de k, é elevado a menos i
kx dk. Repara como essas expressões são simétricas. Então, a gente vai trabalhar nessa convenção da transformada de Fourier. Okay? Ao longo do nosso curso inteiro de mecânica quântica. E repara que aqui eu tenho a minha função, né? Isso daqui eu posso encarar como sendo uma amplitude de uma determinada frequência. Isso daqui eu posso encarar como sendo a onda com aquela frequência, né? com um vetor, com um número de onda k. E a minha função, ela nada mais, nada menos é do que uma soma, uma interferência, uma integral dessas amplitudes vezes as ondas correspondentes. Okay? Então, essa transformada de Fourier, ela generaliza a série de Fourier, né, para funções com domínio contínuo. Né? E isso daqui a gente vai chamar de espectro da função. Espectro de Fourier da f de x. Okay? Alguns comentários sobre notação. Né? A gente está usando fzão e fzinho. Mas, às vezes, as pessoas denotam dessa forma. F de x, e às vezes elas denotam como F chapéu de x, ou, perdão, F chapéu de k, né? Ou F de x e F til de k, ou F de x e a transformada de Fourier como um ft Fourier transform de f de x, sendo isso uma função de k. Então, tem umas notações horríveis, né? Os físicos, ou seja, nós, abominam todas essas notações, então a gente chama de f de x e f de k. Que para o matemático é uma coisa absolutamente abominável, né? Porque, por exemplo, se o meu f de x é igual a 1 sobre 1 mais x, então o f de k seria 1 sobre 1 mais k, para o matemático, né? Para o matemático. Claro que se você tem uma função f, o que define a função f é o que ela faz com uma variável. Essa variável nada menos nada mais do que um número que você pode escolher o que você quiser. Mas a gente não vai usar isso. Quando a gente escrever f de k, a gente está querendo falar da transformada de Fourier. A gente vai sempre escrever, por exemplo, psi de x, uma função de onda na base da posição, e psi de p como a mesma função de onda, o mesmo estado, só que na base do momento. Então, isso é só um comentário sobre notação, para não criar confusão. Mas a gente pode voltar a isso conforme o semestre for passando. Notação. Okay? Bom, vamos ver alguns exemplos de transformada de Fourier. Okay? Mas antes disso, eu queria introduzir uma integral que é extremamente importante para a gente no semestre, que a gente vai usar muito, então você tem que se familiarizar com ela. Não é decorar, é entender, é diferente. Essa integral é muito importante. Sem ela, a gente não vai fazer praticamente nada em mecânica quântica.
integral gaussiana. Eu não sei o quanto disso já é óbvio para vocês, o quanto disso é novo, mas eu prefiro fazer isso porque a gente estabelece um chão comum para todo mundo, né? Então, quando a gente falar dessas coisas, todo mundo vai saber do que a gente está falando. Então, a integral que eu quero calcular, vou chamar de I, ela é uma integral de menos infinito até mais infinito, de E elevado a menos a x mais b ao quadrado, integral em dx, onde a e b são números reais. Bom, isso não necessariamente vai ser o caso. A gente vai estender essa integral para outros casos, mas vamos primeiro analisar esse daqui. Okay? Então, essa integral é uma integral que você pode tentar atacar ela, né? Quando eu estudava física, eu gostava muito de resolver integrais, eu achava que resolver integral era uma tarefa intelectualmente desafiadora. Então, eu gastei muito tempo tentando pensar em integrais, e aí você encontra certas integrais que não são nem um pouco óbvias de como é que se resolve. Essa é uma delas, mas a humanidade já resolveu essa integral no século XVII, XVIII, não saberia dizer exatamente a história dela, mas ela é conhecida como integral gaussiana. Então, como é que a gente resolve a integral gaussiana? É um truque muito esperto, a gente não vai resolver a integral em si, mas a gente vai olhar para o quadrado dela, que eu posso escrever como sendo o produto de duas integrais gaussianas, dx é a menos a x mais b ao quadrado, vezes integral de menos infinito a mais infinito, dy é a menos a y mais b ao quadrado. Por que eu mudei a variável aqui, dx e dy? Porque esses caras são índices mudos. Vocês têm que começar a ver integrais e somas como as mesmas coisas. Uma integral nada mais, nada menos é do que uma soma. Então, se eu multiplicar a integral por ela mesma, eu tenho que mudar o índice para gerar todas as combinações possíveis daquela soma. Então, tem esse comentário sobre índices mudos. Então, vamos lá, vamos definir uma mudança de variáveis, né? Eu vou falar que x', nova variável que vai representar x, é raiz de a vezes x mais b, e y' é raiz de a vezes y mais b. Okay? Daqui eu consigo tirar que dx' é igual a raiz de a dx, então dx é igual a dx' sobre raiz de a. Então posso substituir essas variáveis aqui. Okay? Então a minha integral ao quadrado, né, vai ser igual a 1 sobre raiz de a, que multiplica a integral de menos infinito a mais infinito, né? Os limites não mudam, porque quando x é mais infinito, x' é mais infinito. Quando x é menos infinito, x' também é menos infinito, então os limites continuam os mesmos. Mas agora eu vou integrar em dx', e aqui eu tenho e a menos x' quadrado. E aqui de novo eu tenho 1 sobre raiz de a, de mudança de variável do y, né? Menos infinito a mais infinito, dy', é a menos y' ao quadrado. A integral é linear, então eu posso juntar isso em duas integrais. Isso aqui vai ser 1 sobre a, vem 1 sobre raiz de a vezes 1 sobre raiz de a dá 1 sobre a, que multiplica uma integral dupla agora, menos infinito até mais infinito, da integral de menos infinito a mais infinito, de dx'
dy' é elevado a menos x' ao quadrado mais y' ao quadrado. Então, essa integral ao quadrado, ela é uma integral na superfície, no plano todo cartesiano. E isso daqui é o elemento de área do plano cartesiano, né? O elemento de área. Em coordenadas cartesianas, mas eu posso mudar ele para coordenadas polares. E em coordenadas polares ele é r, dr, dθ. Né? Claro que eu posso lembrar vocês isso rapidamente, isso vai ser importante também. Eu tenho x, eu tenho y, eu tenho aqui um vetor que tem tamanho r, e eu tenho um ângulo dθ, aqui, dθ. Okay. Então, r dθ é esse tamanho aqui, e dr é esse cara daqui. Então, se eu multiplicar um pelo outro, eu tenho esse elementinho de área aqui, r dθ, aqui é dr, e aqui é r dθ, e isso é equivalente a um elemento de área rodado, né? Rotacionado, que é dado por dx dy. Isso aqui. Então, mudando para coordenadas polares, né, essa integral ela fica, posso escrever ela como sendo 1 sobre a, uma integral de 0 até infinito, em r, e uma integral de 0 até 2π, em θ. Então, eu vou ter elementos dr, dθ, r é elevado a menos r ao quadrado. E a vantagem é que agora aparece aqui na frente exatamente a derivada do expoente. Tá certo? Então, eu posso usar a substituição simples de variáveis para resolver essa integral. Isso daqui vai dar, né, a integral em θ vai dar 2π. Então, eu vou ter 2π sobre a. E aí eu vou ter a minha integral em R, resolvendo a integral em R. Um exercício muito simples, isso aqui vai ser E a menos R ao quadrado sobre 2. Vocês podem constatar que a derivada disso, né, pela regra da cadeia, vai dar exatamente isso. Mas agora eu tenho que avaliar nos limites de 0 até mais infinito. Bom, o primeiro limite. O primeiro limite vai dar 0, porque isso é uma exponencial decrescente avaliada em infinito, é 0. E o segundo limite vai dar 1/2. Né? Então, isso daqui é igual a π sobre a. O que significa dizer que a nossa integral é a raiz quadrada disso, né? Porque, lembrando, isso era i ao quadrado. Né? Então, a nossa integral vale raiz de π sobre a. Também a normalização, também conhecido como normalização da função gaussiana. Okay. Para que é um resultado importante. Okay. Eu vou deixar como um exercício para vocês provarem o seguinte. Exercício. Não deixem de fazer, gente. Depois, se vocês vierem me cobrar listas de exercício, eu vou falar, mas tem tantos exercícios que eu já passei ao longo do semestre que vocês fizeram. Então, não deixem de fazer. Vocês têm que calcular a integral de menos infinito a mais infinito de E elevado a menos ax ao quadrado mais bx mais c. E aí vocês têm que mostrar que isso aqui é igual a raiz de π sobre a. Tem essa raiz aqui que a gente calculou agora. E aqui eu vou ter E elevado a b ao quadrado sobre 4a
mais C. Não deixem de fazer, pessoal. Isso aqui é extremamente importante, ok? Eu vou enfatizar, extremamente, fundamentalmente importante. Que vocês estejam familiarizados com isso, que vocês estejam confortáveis com essas expressões, que vocês saibam de onde elas vêm e que vocês possam aplicar ela ao longo do semestre, porque isso aqui vai aparecer até a gente ficar completamente roxo de tanto usar isso, tá? Fundamental. Não deixem de demonstrar essa forma e se vocês tiverem dúvida, perguntem uns para os outros, perguntem para mim, mas não deixem de se familiarizar com isso. Então, com a integral gaussiana nas mãos, vamos partir para alguns exemplos de séries de Fourier. Voltando, né, então, a transformada de Fourier. Então, vamos calcular a transformada de Fourier da função f de x, dada por uma constante n vezes e elevado a menos alfa x quadrado. Então, essa é a nossa função. A gente quer calcular o f de k. Isso vai ser dado pela transformada de Fourier de f de x, definida desse jeito, né, como uma gaussiana. E isso daqui é 1 sobre raiz de 2π, né, e voltando agora à definição da transformada de Fourier, integral de menos infinito a mais infinito, f de x é elevado a i kx dx. Então, essa é a integral que a gente tem que resolver. Isso daqui vai ser essa normalização n divididos por raiz de 2π, integral de menos infinito mais infinito, é elevado a menos alfa x quadrado mais i k vezes x, integral em dx. Então, olha só como é importante. Essa forma dessa integral aqui é exatamente esse cara daqui, ó, com c igual a zero agora. Então, já aplicando essa expressão daqui, isso daqui vai ser igual, né, usando a expressão que a gente mostrou ali em cima. Isso vai ser a n sobre raiz de 2π. Eu vou ter π sobre a, raiz quadrada, que aparece aqui. Π sobre a raiz quadrada. E aí eu vou ter e elevado ao coeficiente b ao quadrado sobre 4a. E no nosso caso, c igual a zero. Só que agora o nosso coeficiente b, né, quanto que vale o nosso coeficiente b? Ele vale i vezes k. E o coeficiente a, ele vale alfa. Então, isso aqui vai ser e elevado, né, a b ao quadrado sobre 4a. Só que b é i vezes k ao quadrado. I é o número imaginário, né? É raiz de menos 1. Então, i ao quadrado é igual a 1. Perdão, é igual a menos 1. Tá certo? Então, a gente vai ter e elevado a menos k ao quadrado sobre 4 alfa. Aqui, perdão, eu escrevi A, mas é alfa que eu queria. Então, isso daqui posso escrever como sendo n sobre 2 alfa raiz quadrada é a menos k ao quadrado sobre 4 alfa. Então, reparem que a gente obteve um resultado extremamente importante. A transformada de Fourier de uma função gaussiana é
uma função gaussiana. Agora, se a gente lembrar, né, a nossa função gaussiana original, ela tinha esse alfa aqui em cima. Então, ela é centrada em zero, né? Aqui é x, aqui é f de x. Ela é centrada em zero. Então, esse cara daqui ele vai valer 1 sobre alfa. Essa largura da minha gaussiana. Só que agora, a função gaussiana correspondente à transformada de Fourier vai ter uma largura dada por alfa. Aqui a largura é 1 sobre alfa e aqui a largura é alfa. Então, se alfa for pequeno, a largura da primeira gaussiana era grande, enquanto que a largura da segunda gaussiana vai ser mais fina. Vai ser dada por alfa, vai ser pequena. Okay. Então tem uma espécie de dualidade aí, né? De que uma gaussiana gorda tem uma transformada de Fourier magra. Isso é uma coisa que vai voltar para a gente de novo ao longo desse semestre. Então, vocês têm que ganhar intuição com isso. Tá? A transformada de Fourier de uma gaussiana é uma gaussiana. E se a gaussiana inicial for gorda, a transformada de Fourier dela é magra. Alternativamente, se a gaussiana original for magra, a transformada de Fourier dela é gorda. Isso, pessoal, é a base do que a gente chama de princípio de incerteza de Heisenberg. A gente vai ver isso com calma ao longo desse semestre. Tá? Mas é extremamente importante e é uma característica muito marcante que vai aparecer na mecânica quântica de novo para a gente. Então, é muito importante entender esses conceitos matemáticos agora no início. Então vamos falar de outro exemplo. Exemplo 2. Vamos calcular a transformada de Fourier dessa função aqui. Ó. Um f de x, que é definido da seguinte forma. Ele é 1 se módulo de x for menor ou igual a A. E ele é 0 se módulo de x for maior que A. Ok? Então, é uma função caixa, né? Um caixotezinho. Vou fazer o gráfico dela. Então, se x for de menos A até A, módulo x menor que A, ela vale 1. Bola fechada aqui. E aqui ela vale 0. Então, posso dizer uma coisa assim. É uma caixa. Então, transformada de Fourier da caixa. Reparem que é fácil agora, porque isso vai envolver calcular integrais de funções exponenciais apenas. Né? Então, f de k vai ser 1 sobre raiz de 2π, integral de menos a até a é elevado a ikx dx. Então, a integral da exponencial é a coisa mais fácil que tem, muito tranquilo. Então, isso aqui vai ser e elevado a ik vezes a menos e a menos ik vezes a divididos por i vezes k. Claro que seja. Já substituindo os limites de integração, né? Claro que repara que é de menos infinito a mais infinito, mas a função vale 0 quando você está fora desse domínio de menos a até a.
Então a integral ela acaba virando uma coisa não nula só nesse intervalo aqui. Isso aqui, de novo, é I vezes o seno, pela série de Euler, pela fórmula de Euler. Então aqui eu vou ter 2 sobre I, já fazendo a conta, seno de A vezes K sobre K. Essa função, eu posso multiplicar por A aqui e por A aqui de novo, para cancelar esses A's, mas essa função aqui, tipo seno de x sobre x, eu defino ela como sendo sinc de A vezes K. É a função sinc. E a cara dela é assim, olha. Em função de K agora, eu vou plotar aqui o f de K, resultante, né? Essa função sinc, ela tem essa cara aqui. Ela tem uns side lobes aqui que vão diminuindo conforme o K vai aumentando e ela é simétrica. Mesma coisa desse lado. Então tem esses side lobes aqui que são maiorzinhos, depois vão diminuindo. Okay? Então faça um plot da função sinc. Vocês podem usar, por exemplo, matemática ou MATLAB ou Matplotlib em Python. Eu gosto desse último, porque é de graça e eu uso Python no laboratório, então não deixem de fazer gráficos, não deixem de usar essas ferramentas computacionais que a gente tem. Okay? Repara que aqui, né, a largura da sinc também é dada pelo inverso, né? Também tem essa dualidade. Né? Se a minha caixa for muito gorda, né, se A for muito longo, né, a largura aqui é dada por 2 vezes A, né, ou meia largura é dada por A. Né? Esse cara daqui vai escalonar com 1 sobre A. Então também tem essa dualidade também que aparece no princípio de incerteza de Heisenberg, a gente vai ver depois. Então esse também é um exemplo, né? Partícula na caixa. É uma coisa... Bom, a gente vai ver, mas a caixa é um exemplo fundamental de transformada de Fourier que aparece em mecânica quântica de novo e de novo. Por enquanto é só a matemática que a gente está discutindo. A gente não está interessado nos detalhes físicos agora. A gente vai ficar depois, mas por enquanto eu estou só introduzindo a matemática. Então, para fechar mais um exemplo, né, o exemplo final de hoje, exemplo 3, a função agora vai ser... Agora eu vou fazer o contrário. Agora eu vou começar com o espectro de Fourier, que é π sobre 2, raiz, é elevado a menos módulo de K vezes A. Então ela é uma função exponencial decrescente, só que se eu tiver K negativo, ela é uma função exponencial que cresce, enquanto se eu tiver K positivo, ela é uma função exponencial que decresce. Então ela tem essa cara aqui, em função de K, esse vai ser o f de K. Então estou dando o espectro de Fourier e a gente vai calcular a transformada de Fourier disso, né, que corresponde à função. Então essa função ela tem um bico aqui, ó. Ela é a menos K vezes A nessa parte, ela é elevada a K vezes A nessa parte. Quando K é menor que zero. E aqui quando K é maior que zero. Então vamos ver a transformada de Fourier. Agora a gente está interessado no f de x correspondente. 1 sobre a raiz de 2π
integral de menos infinito a mais infinito, f de k. Presta atenção que agora eu tenho e elevado a menos I vezes k vezes x, e agora eu tenho que integrar em dk. E a minha função, ela vai mudar se eu tiver à direita ou à esquerda do zero, de k igual a zero. Então eu posso separar isso, né, em duas integrais. Então, eu vou ter aqui 1 sobre a raiz de 2π da transformada. Eu vou ter π sobre 2 da definição da função, como ela foi definida aqui em cima. Tem essa raiz de π sobre 2. E aí eu vou ter uma integral de menos infinito até zero, de e elevado a k, que multiplica a menos ix, dk, mais uma integral de 0 a mais infinito, que multiplica e elevado a menos k, a mais ix, integrado em dk. Substituindo, né, o valor certo da função, dependendo se eu estou no quadrante negativo ou positivo. De novo, integrais de exponenciais. Né? Isso aqui vai ser 1 sobre raiz de 2π, π sobre 2. E aqui eu vou ter 1 sobre a menos ix, mais 1 sobre a mais ix. Isso aqui eu posso reescrever como sendo 1 sobre 2π, π sobre 2, a mais ix, mais a menos ix, e aqui eu posso botar um denominador comum, a mais ix, a menos ix, né? E isso aqui nada mais, nada menos é do que cancelar esse cara com esse. Aqui vai ser um meio. Aqui eu tenho 2a, esse cara cancela com esse 2 cancela com esse 2 aqui. Então eu vou ter a sobre a ao quadrado mais x ao quadrado. Essa função aqui, ela é uma lorentziana. Ela também é uma distribuição muito bem conhecida e ela também satisfaz essa espécie de dualidade, né? Que é a transformada de Fourier, se de um é magro, a transformada de Fourier do outro é gordo. Então esse conceito vai aparecer para a gente várias vezes. E ela não tem essa quina que vocês veem aqui no exponencial. Ok? Por que eu fiz a transformada de Fourier inversa e não a transformada de Fourier? Bom, nada me impede de fazer a transformada de Fourier inversa. Certo? Mas é porque aqui, nesse exemplo, se eu tentasse calcular a transformada de Fourier, eu ia ter que chamar, na transformada de Fourier dessa coisa daqui, eu tenho que chamar uma técnica de integração, que é a integração por resíduos. E eu recomendo fortemente vocês estudarem integração por resíduos, porque é uma ferramenta que permite você usar, permite você calcular várias integrais complicadas que muitas vezes a gente não consegue calcular de outra forma, né? Então, integração por resíduos é um tópico que eu recomendo vocês relembrarem, que vocês já devem ter visto em métodos. Sem falar que é um assunto muito bonito da matemática do século XIX. Então, gente, essa foi uma revisão de transformada de Fourier. Espero que ajude. E na próxima aula a gente pode discutir isso e continuar com a matéria também, caso não tenham dúvidas.
mas procurem relembrar tudo isso que a gente falou hoje, porque tudo isso vai ser extremamente necessário ao longo do semestre. Toda essa parte de transformada de Fourier. Okay? Então, até a próxima, pessoal.